Iniciando mais esta semana, onde vamos com certeza procurar intensificar as nossas orações pelas nossas famílias. Hoje, São Paulo, na carta aos Efésios, faz uma colocação e ao mesmo tempo, diante do contexto com certeza que se apresentava nessa comunidade, e depois analisando, não é muito diferente nos tempos de hoje, como é atual as palavras de Paulo, como é atual a palavra de Deus para nós. São Paulo diz com todas as linhas o que deve existir e o que não deve existir entre aqueles que receberam o selo. Que selo? O caráter indelével que recebemos no dia do batismo. Esse é o selo que nos une a Deus, pois por meio do batismo nós nos tornamos filhos, e essa marca, esse selo, deve nos conduzir, como ele bem diz, para a libertação. A libertação é a salvação. Sendo assim, São Paulo, atento e percebendo, obviamente, o que estava acontecendo naquela comunidade, diz com todas as linhas: quem faz parte da comunidade cristã, quem se diz cristão, quem recebeu esse selo, essa marca, não pode mesmo existir no meio de quem recebeu esse selo, da comunidade cristã, não pode existir amargura, não pode existir irritação, cólera, gritaria, injúrias. E mais sério ainda, São Paulo diz: e deve desaparecer do meio de vós toda, premissa aqui é universal, toda espécie de maldade. É inconcebível um batizado que faz mal ao outro, alguém que recebeu o Espírito Santo fazer mal a um outro. E isso já estava acontecendo na comunidade aqui, nas comunidades primitivas, lá atrás, mais de 2000 anos atrás. E hoje? Eu diria que hoje é um pouquinho pior, porque nessa época aqui não tinha rede social para fofocar da vida dos outros e espalhar as coisas que estão por aí. Hoje está pior ainda, continua existindo sim. Agora isso é contrassenso, porque se diz cristão. As pessoas não têm noção, dimensão do que é ser batizado. Porque se tivessem de verdade, faria e procuraria viver de acordo com o que São Paulo está pedindo, dizendo: toda espécie de maldade não deveria existir no nosso meio, mas existe. E como existe? Não adianta tapar o sol com a peneira. Embora isso seja humano, é por isso que recebemos esse caráter indelével, por isso que você foi batizado, porque você quer buscar fazer um caminho diferenciado. Por isso que a importância da caminhada de santidade exige de nós muito, sobretudo a superação daquilo que muitas vezes a condição humana nos impõe. Aí São Paulo diz: o que deve acontecer? Sede bons uns para com os outros. Isso deve existir entre nós, a bondade. Sede compassivos, tenham paciência um com o outro. Ninguém é perfeito. Quem que é melhor do que ninguém aqui? Então, que história é essa? E perdoai-vos mutuamente. Olha que coisa interessante. Perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou. Como Deus vos perdoou por meio do Cristo. Como nós temos uma má compreensão de perdão, tem gente que entende errado o que é perdoar, né? Perdoar, antes de mais nada, é uma atitude que vai fazer com que você se liberte de algo mal que você absolveu por conta de outra pessoa, por uma maldade que alguém te fez e você não consegue perdoar. Enquanto você não perdoar, aquela maldade vai estar dentro de você, aquela pessoa que te fez o mal vai estar dentro de você. E por que você perdoa? Porque você quer se libertar. O perdão é um exercício de libertação interior profunda. Não é conviver com quem te fez o mal,
Não é isso o perdão. O perdão significa que você vai deixar ir embora aquilo que te fizeram, bem como quem te fez também. Vai embora. Isso é perdoar. Isso é perdoar. Agora, se dá para restabilizar a convivência, aí é com você. Mas a essência do perdão não significa você ter que trazer de novo para a tua vida quem te ocasionou o mal. De jeito nenhum. Não é isso o perdão. O perdão é uma atitude de libertação interior. É você arrancar de dentro de você, da tua alma, a mágoa, o rancor, o ódio, o desejo de vingança, seja lá o que for que você sente com relação ao outro que te causou mal. São Paulo diz, isso deve acontecer todos os dias entre vocês que são cristãos. Não guardem. Você perdoa para que o outro possa ir em paz. Seguir o caminho dele e você o seu. Isso é essencialmente perdoar. Vai, você já não faz mais parte de mim, o teu mal já não me faz mal, porque ele não existe mais, porque eu te perdoei. Em atitudes simples a gente sabe quando a pessoa perdoa a outra, né? Isso acontece muitas vezes, vou dar aqui um exemplo, né? Isso acontece às vezes entre pessoas mais íntimas, entre casais, por exemplo, que às vezes diz que perdoou, aí na primeira confusão de novo joga na cara. De novo você fez isso? Mas você não tinha me perdoado? Isso aqui é outra coisa, mulher. Isso aqui é outra coisa, homem. Não, então quando está sempre voltando, significa que está dentro de você ainda. Não houve perdão. Porque o perdão de verdade é aquele que deixa ir, gente. É aquele que deixa seguir. Vai embora, segue, faz teu caminho. Isso é a dinâmica do perdão. E isso deve ser uma atitude que deve acontecer normalmente dentro de nós, na prática da comunidade cristã. E nem sempre isso acontece. E ele continua dizendo, uma vez que eu recebo esse selo de Deus, eu me torno filho. Logo, sede imitadores. Imitadores de Deus, como filhos. O filho geralmente procura imitar o pai. E o batismo nos faz filhos. E no que eu estou imitando a Deus? Aí só tem uma forma de fazer com que isso aconteça. Vivei no amor. Vivei no amor. Isso é fácil? Não. É impossível? Também não. Porque se fosse impossível, São Paulo não estaria pedindo. Isso aqui está dentro das nossas condições e capacidades que Deus nos deu. Ele foi a prova humana de tudo isso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Humanamente, Jesus mostrou que é possível. Então é possível sim. Então está aí, uma regra. Agora, se fosse, como é atual, né, a palavra de Deus? Lógico, ele está falando especificamente para a comunidade aqui dos Efésios e para todos os cristãos que receberam o batismo. Lógico que eu acrescentaria muita coisa, mas a palavra de Deus não se muda, mas isso aqui já está dizendo. Imagina, teria que ter uma carta específica para o Brasil, carta de São Paulo, apóstolo para os brasileiros. Meu Deus, porque nós temos umas peculiaridades que são só nossas, né? E isso faz com que nós muitas vezes atrapalhemos a vida de comunidade, como por exemplo um tal de um jeitinho que nós temos uma fama lá fora muito negativa. Nós temos uma fama lá fora que somos impontuais, atrasados em tudo. Isso é verdade, né? Isso é verdade mesmo, né? E infelizmente nós temos um tal de um jeitinho que levamos para todos os lugares. O que é o jeitinho? Se eu estou me dando bem, dane-se o outro. São Paulo escreveria com certeza, já falou, né? Aquele que tira vantagem sobre o outro. Nós sabia que isso está impregnado aqui, né? Nós não temos essa dimensão do coletivo não, viu? Do bem não. Isso é muito falho na nossa cultura. Sinto muito em admitir isso, porque a gente observa muito. Tem gente que por estar tirando vantagem, ela não está nem aí se o outro está sendo prejudicado. Se eu estou bem, dane-se o outro, fico quietinho, que o diga corrupção e outras coisas. Se eu estou bem, não vou falar nada, dane-se o outro. Isso é triste, isso está tão impregnado, está tão forte na nossa cultura. Em outras culturas isso é diferente.
né? Não são perfeitas, elas têm outros problemas. Eu estou falando especificamente da nossa. Nós temos essa mania de tirar vantagem em tudo. Se eu estou me dando bem, comunidade que dane-se. Infelizmente, nós temos um pouco disso. Tem que entender as origens também. Mas podemos mudar. Por isso que o selo do Espírito Santo nos chama a essa mudança. Por isso que nos tornamos cristãos. Para superar, para vencer tudo isso aqui que pode nos distanciar do caminho. Porque somos totalmente imperfeitos, mas não devemos abraçar a imperfeição. E no Evangelho, Jesus vem... Aí o que acontece no Evangelho? Um outro problema, a murmuração. Murmurando, por quê? Porque não entenderam a metáfora de Jesus. Jesus quando diz, eu sou o pão que desceu do céu, aí começou. Ué, mas ele não é o filho de José, o filho de Maria? Como que diz que desceu do céu? Jesus está falando da sua origem, de onde ele veio. Eu sou o pão que desceu do céu. Está falando da sua encarnação enquanto verbo divino. Só que ninguém entende isso, por quê? Porque nós caímos, como essa turminha da murmuração aqui, muitas vezes nós caímos na mesma coisa. Nós entendemos as coisas a partir daquilo que a gente quer entender. A partir daquilo que nós entendemos que seja a verdade. Só que ninguém é dono de verdade. A verdade só é uma, é Deus e está em Deus. Quando eu vejo a partir da verdade de Deus é diferente. Agora quando eu vejo a partir da minha dá essa confusão. Aí eu não quero entender nada. É por isso que muitas vezes nós temos o que aí? As desgraças acontecendo. Por quê? Porque as pessoas interpretam as coisas a partir do que elas querem interpretar. A partir do que elas viram, das metáforas que elas não foram capazes de compreender. Por quê? Porque simplesmente elas são egoístas. E elas estão voltadas muito mais para si mesmas. E muitas vezes jogam as coisas no vento, sem saber a verdade das coisas. Como foi aqui. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Como lá os primeiros cristãos, os primeiros católicos que foram acusados de canibalismo lá no início. Por quê? Porque os fofoqueiros de plantão que não entendiam as coisas, passaram, e os primeiros católicos rezando as missas ali, escondidos nas catacumbas, rezando, dizia as palavras da consagração. Este é o meu corpo, tomai todos e comei. Esse é o meu sangue. Tomai todos e bebei. Aí os murmuradores, os fofoqueiros de plantão e os demônios passavam por perto. Esses cristãos são um bando de malucos, eles se matam e ficam comendo, tomando sangue um do outro. Pega a coisa fora de contexto e joga no vento. Né? Muitos foram mortos porque acusados de canibalismo. E o que estava acontecendo? A missa, que nós vamos dizer já as palavras da consagração, isto é meu corpo. Aí quem está fora do contexto, que não sabia o que estava acontecendo, acusa, quando eles saírem aí, vão matar, porque eles estão pegando o pessoal para comer e tomar o sangue. Você vê o que é, quando você escuta as coisas e interpreta a partir daquilo que você quer interpretar. E é assim que muitos de nós vivemos e fazemos. E muitos dentro da igreja, da comunidade, dentro de casa, da família, fazem isso com tranquilidade. Isso é muito triste. Jesus foi julgado por isso. Aí veio o preconceito junto. Mas não é o filho de Maria, não é o filho de José, daquele carpinteiro, não mora naquele povoadinho ali de Nazaré que não vale nada. Porque Nazaré não valia nada na cabeça de todo mundo lá na época. Povoadinho de 20 famílias. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha o julgamento. É o julgamento. Por quê? Está aí. E o Messias estava onde? Em Nazaré. Cresceu ali em Nazaré, mas não fez um milagre lá, não conseguiu. Por quê? Porque o povo não tinha fé. Porque só existe milagre se existe fé. Sem fé não tem milagre. Sendo assim, Jesus, olha, não murmureis entre vós, para com isso. E Jesus continua dizendo, né? Eu vim do Pai, é dele que eu vim. Só que você tem que crer. E Jesus aqui preconiza nessas metáforas, nessa parábola, dizendo, quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus está falando do alimento que nos levará ao céu. Jesus está falando do alimento da alma. Por isso que ele quis continuar conosco como alimento, Eucaristia. Porque é o alimento da eternidade. É o milagre da eternidade que acontece aqui. Só que todo mundo estava querendo comer o maná, somente o pão.
o corpo, sustento do corpo. Da mesma forma hoje, nós não vivemos muito diferentes desse tempo. As pessoas voltadas somente para o imanente. Parece que só existe esse mundo. Parece que só existe o que nós temos de concreto sensitivamente falando. E não é. E não é. E Jesus, olha, eu vim de lá, estou dizendo para vocês, eu vim de lá. Vocês querem ir? Tem que comer a minha carne. Ou seja, tem que experimentar esse pão. Eu sou o pão. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Quem crê, possui a vida eterna. Então não adianta você acreditar depois que morre, até porque não tem como fazer profissão de fé depois que se morre. Eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu acredito enquanto eu estou vivo. Para que eu possa merecer essa promessa de eternidade que Jesus faz, eu tenho que primeiro vivenciá-la aqui, na experiência perene do tempo. Então eu professo a minha fé e tenho que viver de acordo com aquilo que eu acredito. Não dá para no último segundo, no último minuto, você morreu, depois da morte não há mais nada que ser feito. Até lá, você tem que procurar fazer o que Jesus disse aqui. Em verdade eu vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Quem não crê, já perdeu a vida em Deus. Jesus está falando disso, a vida em Deus, a parousia. Então assim, nesse sentido, o pão que veio do céu e que continua no nosso meio, nos lembrando da eternidade, é a Eucaristia. A Eucaristia nos remete ao eterno, porque é alimento da alma. Então, iniciando esta semana da família, eu aqui já quero lançar para vocês um propósito para essa semana. Todos os dias é dia de rezar pelas nossas famílias, mas conhecendo bem o nosso povo católico, quando vem só na missa no domingo, olhe lá, durante essa semana, de amanhã até sexta, venham em 5 missas, ofereçam 5 missas pela família de vocês. Deus sabe das intenções, do que vocês necessitam. Mas eu preciso também fazer a minha parte. Não tem oração maior do que a missa. Se quer rezar pela família, vem na missa, que não tem oração maior do que essa não. E na nossa paróquia nós vamos oferecer durante a semana 2 missas por dia. Todo dia meio-dia, aqui no santuário, e à noite na comunidade Sagrada Família às 19 horas. Assim vocês possam prestigiar essa pequena comunidade que está em festa. Quer fazer a oração pela família, como pede essa semana, assistam 5 missas, ininterruptamente, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ofereça pela sua família, porque outros sacrifícios nós fazemos, e esse que é muito mais benéfico, a missa, então não vem, se você não é capaz de fazer uma oblação, pelo amor de Deus, então, olhando e procurando viver a semana da família, eu dou como sugestão que vocês possam, se não quiser vir aqui, vai em outro lugar, tem mais igreja, tem Corumbá, tem todo lugar tem igreja. Durante essa semana, começar de amanhã até sexta, vão em 5 missas para ofertar pela família de vocês. E você está incluído nessa oferta, sem sombra de dúvida. É uma semana que nós temos que, se todo o Brasil se voltar em oração profunda essa semana, mas pela família eu tenho certeza que muita coisa boa pode acontecer. Quando deixamos de rezar e quando abandonamos a oração, principalmente pelas nossas pessoas, pela nossa comunidade, por quem amamos, as coisas desandam. E muitas graças as pessoas recebem porque não deixam de rezar. Que diga Santa Mônica, que rezou a vida toda, 35 anos pela conversão do seu filho. E ainda tornou Santo Agostinho, para você ver a força da oração. E não tem oração maior do que a missa. Não tem mesmo. Então está aí a sugestão, quem quiser fazer, faça. Quem puder fazer essa oferta pela sua família, a Deus, nesta oração desta semana com a Santa Missa, faça.